Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família, culto de Santa Ceia, que traz o tema, o perigo da murmuração. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Um tema muito importante, muito relevante na igreja. E nós vamos estar falando sobre isso no culto de hoje. Mas antes eu quero estar convidando a igreja para ficar de pé, onde nós vamos estar orando para agradecer a Deus por mais uma semana, por mais um mês, na presença do Senhor Jesus. O Senhor tem nos dado vitória, tem nos abençoado, tem abençoado o seu povo, tem abençoado a sua igreja. Por isso nós estamos alegres, felizes com tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, como gratidão a Deus, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos nos humilhar diante do Senhor também, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Vamos pedir também a bênção para estar cultuando ao Senhor nessa noite, que o nosso culto venha a ser um culto racional, não venha a ser um culto no automático, mas que venha a ser um culto racional, ou seja, tendo consciência do que estamos fazendo, de que estamos adorando, aleluia, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor, aquele que é criador, que comanda toda a terra, que tem o controle de todas as coisas. Nós vamos estar exaltando a esse Deus nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, como é bom, Pai, entrar na Tua presença, Senhor, adorando ao Senhor, se humilhando na Tua presença, reconhecendo que não somos nada sem Ti, Pai, reconhecendo que não somos fortes, mas a força, aleluia, que temos está no Senhor, ó Pai. Quando reconhecemos o poder do Senhor, se adapta nesta fraqueza e podemos fazer coisas, aleluia, podemos vencer, aleluia, as nossas lutas, podemos realizar coisas grandiosas, porque o Senhor, aleluia, nos garante a vitória, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos abençoa, Pai. Somos gratos a Ti pelas mãos do Senhor que está sempre estendidas, Pai, sobre as nossas vidas. Como é bom, Pai, perceber, aleluia, a mão do Senhor estendida sobre nós. Nós
temos percebido, Pai, aleluia, de forma muito notável, Pai, o quanto é diferente, Pai, quando temos a mão do Senhor estendida sobre as nossas vidas, não sentimos o fardo tão pesado, Pai, mas quando olhamos, Pai, para as pessoas que insistem em rejeitar o Senhor, aleluia, é notável, aleluia, o peso que essas pessoas carregam, Pai. Tudo para elas é mais difícil, tudo para elas se torna mais pesado. Então nós queremos, Pai, te agradecer, porque nós não somos merecedores da tua graça. Simplesmente o teu amor nos alcançou e por isso nós estamos alegres nessa noite. Queremos te agradecer por mais um mês, por mais uma semana, por mais um dia. E te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E pedimos a bênção do Senhor para mais um culto, para mais um mês, onde nós queremos aqui, Pai, participar do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia, renovando a nossa aliança contigo, Pai. Então, perdoa os nossos pecados. Abençoa, Senhor, este culto. Abençoa as nossas vidas. Todos que estão aqui, meu Pai, no presencial. Todos que estão, aleluia, online, Pai. Que o Senhor possa, aleluia, entrar em cada casa, em cada lar, em cada coração, e que essas pessoas sintam-se, Pai, que estão congregando na tua presença, porque a igreja, Pai, não é quatro paredes, a igreja é um povo, aleluia, o teu povo unido, Pai, junto, Pai, como um corpo, como células de um corpo estão unidas em um só corpo. Nós também estamos aqui congregando, aleluia, fazendo parte deste corpo no Senhor, online e também no presencial, Pai. Então que essas pessoas sintam que estão na casa do Senhor, adorando e exaltando o teu santo e poderoso e maravilhoso nome. Receba toda a honra, toda a glória, todo louvor, Pai, que vai ser entregue a Ti nesta noite, Pai. Toda espécie de louvor, seja através dos hinos, dos cânticos, dos dízimos, das ofertas, dos testemunhos de glória a Deus e aleluia, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor que vamos entregar a Ti nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar ao Senhor agora com um momento de louvor. E peço a você que está em casa, não deixe que as notificações do seu aparelho, do seu smartphone, venha te distrair. Foque na adoração, se possível. Feche os seus olhos, erga as suas mãos para o céu, como sinal de redenção ao Senhor, e adore a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Vamos declarar que o nosso Deus é evidente, invisível, mas evidente em nossas vidas. Aleluias. Oh, glória a Deus. Fui chamado pra sentar aonde? na mesa do rei. Depois de tudo que passei, a justiça me alcançou, a graça me abraçou. Oh, glória a Deus. Minha sorte restaurou, meu nome anunciou, a todos me apresentou, e o banquete preparou, na mesa eu estou. Oh, coisa boa. Não preciso ver pra crer que és real. É Jesus. Só preciso ouvir tua voz a me chamar, me guiando em meio aos pastos. Sim, meu Deus. Guia-nos com teu Santo Espírito. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Vou declarar invisível, mas evidente. Invisível, mas evidente Deus é. Declare isso. Invisível, mas evidente Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente Deus é. Declare isso para a sua vida, declare. Invisível, mas evidente Deus é. O inimigo vê isso em nossas vidas, Invisível, mas evidente Deus é.
A tua presença é notável em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não preciso ver pra crer que és real. Só preciso ouvir tua voz a me chamar, me guiando em meio aos pastos verdes. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Vamos declarar, igreja, vamos declarar. Invisível, mas evidente, Deus é Na nossa vida. invisível, mas evidente, Deus é na minha vida, na minha história. Evidente, Deus é Invisível, mas evidente, Deus é. Invisível, mas evidente, Deus é. Na minha vida, na minha história, evidente, Deus é. Na minha história e a vida. Sim, meu Deus, evidente. Aleluia, Jesus, evidente. Evidente. E as palmas exaltam o nome de Jesus. Vamos continuar adorando o nome do Todo-Poderoso. Vamos continuar adorando. Aleluias. Oh, Jesus, se faz presente em nosso meio nessa noite, Jesus. Vai trabalhando os corações. Me faz enxergar além da dor, me faz acreditar além do impossível. Tá doendo o processo e anestesia o teu amor. Aleluias. Senhor, me faz andar sobre as águas. Sim, Jesus. Faz de mim mais que um adorador. Aquieta minha alma, sara as minhas feridas. Usa-me, Senhor. Eu quero mais. Declare isso, eu quero mais de ti, Senhor. Mais uma porção da tua glória. Mais uma porção da tua glória. Cada luta, uma nova vitória. Eu quero mais De ti. mais uma porção da tua glória. No final de cada luta, uma nova vitória que tu tens pra mim. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. E me faz enxergar além da dor, me faz acreditar além do impossível. Tá doendo o processo e anestesia é o teu amor. Senhor, me faz andar sobre as águas, faz de mim mais que um adorador. Aquieta minha alma, sara minhas feridas. Usa-me, Senhor. Eu quero mais De ti. Senhor, mais uma porção da tua glória. No final de cada luta, uma nova vitória. Eu quero mais de ti, mais uma porção da tua glória. No final de cada luta, uma nova vitória. Eu quero mais. Sim, meu Deus, nós queremos mais de ti, Senhor. Enche, Pai. Enche essa casa, enche esse lugar, enche as nossas vidas. Aleluia.
você, Jesus. Que tu tens pra mim. Glória a Deus, e as palmas exaltam o nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor agora com os nossos dízimos e oferta. Vamos abrir a palavra de Deus que se encontra em Malaquias capítulo 3, versículo 10 a 12. Malaquias capítulo 3, versículo 10 a 12, que diz assim: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Põe-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém? Glórias a Deus. Sem perca de tempo, eu vou estar trazendo aqui uma reflexão dessa palavra, né? Quando a palavra diz aqui, não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. O Senhor está dizendo que Ele protege aquilo que você entrega na mão dele, aquilo que você consagra na mão do Senhor. Quer consagrar as suas finanças? Honre a Deus. Blinde entregando na mão dele. Quando nós entregamos a primeira parte, nós estamos consagrando tudo. Os 90% está consagrado a Deus, né? Mas quando nós retemos a primeira parte, as primícias, né, a 10ª parte, e nós ficamos com tudo, né? A pessoa fala, não, é melhor ficar com 100% do que com 90%. 100% sem a bênção de Deus, sem a proteção de Deus, que Deus diz aqui, ó. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações. Que plantação é essa? É o seu trabalho. É o seu trabalho. É aquilo que você faz, com o suor do teu rosto você traz o pão para dentro de casa. Né? Aqui fala de plantação porque naquele tempo a maioria das pessoas vivia do plantio, era agricultor, né? Mas tinha aqueles também que vivia de criação de animais, de ovelha, de gado, de porco, né? E da mesma forma que você honra ao Senhor ali com os frutos, né? Como Abel, ele honrou a Deus ali com a cria, né, dos seus animais. Ele deu a primeira parte, o primeiro cordeirinho, ele sacrificou a Deus, né? E Caim, ele pegou ali, ele era agricultor, ele pegou ali os restos, acho que os frutos que caiu, né, que os passarinhos já tinham ali comido, já tinham beliscado ali, né, já estava meio que apodrecendo, ofereceu para Deus. E muitas pessoas hoje fazem isso, fazem como Caim, ficar dando o resto para Deus, resto do que sobrou, né? A pessoa fala, primeiro eu, depois Deus. Não é assim que funciona com Deus. É primeiro Deus. Deus é prioridade sempre, igreja. Deus, ele é prioridade sempre, né? Quando nós honramos a Deus, priorizamos a Deus, agora o Senhor, ele blinda a nossa vida, ele guarda, ele protege, né? Então, é sobre isso esta palavra, igreja. Experimente, faça prova do Senhor e ele será fiel com você. Se essa palavra aqui, você fazer prova de Deus, honrar a Deus com amor, não estou falando por obrigação não. Se você fizer isso com amor e esse princípio não funcionar na tua vida, eu paro de pregar, né? Então, faça a prova de Deus e você vai ver esse princípio funcionar na sua vida. Tem funcionado na vida dos pastores, tem funcionado na vida dos membros da Igreja Nova Aliança com Cristo. Temos aqui testemunho da irmã Neide, né, de várias pessoas. Nós temos testemunhos aqui na nossa igreja. E o nosso Deus tem sido fiel em abrir portas de emprego. O mais improvável aqui, Deus tem abrido portas, né? Desde do mais formado ao mais improvável, o Senhor tem abrido portas aqui no nosso ministério. Todos que passaram por aqui, tem pessoas que não estão mais conosco aqui, né? Mas
passaram várias pessoas aqui que tiveram muito problema, né, financeiro, pessoas que não prosperavam. Tinha uma aqui que vendia bijuteria, né, não vou falar o nome aqui, mas tinha uma que vendia bijuteria e andava a cidade toda aqui com a revista para cima e para baixo, só portada na cara. Ninguém comprava. E até nos parentes, para ver se os parentes compravam, né, e tinha dificuldade até para os parentes vender. Eu não me lembro agora que marca era, se era Avon, que era Natura, não me lembro, né? E depois que essa pessoa fez um voto com Deus, fez uma prova com Deus de ser fiel a Deus, chegou contando testemunho, dizimando, ofertando, dizendo que não estava dando conta de vender, porque diz que tinha muito pedido e não tinha os produtos, tinha que encomendar e demorava de chegar, e o pessoal pedindo, né? Então Deus faz, igreja, Deus faz, Deus é fiel. Agora, quem não tem fé não vai ver o milagre de Deus, não é verdade? Então tá aí, pega essa palavra, e você que está nos ouvindo agora, está nos ouvindo aí pelo YouTube, né, pela sua Smart TV, já está disponível aí na sua tela o código QR Code, onde você pode estar escaneando aí esse código QR Code, você já vai ser direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você estiver ouvindo aí essa gravação pelo YouTube, você sentiu também de estar ofertando ou dizimando, né? Você que é membro, o dízimo você dá na sua igreja, né? Dízimo você dá na sua igreja. Se você não é membro dessa igreja, vá dizimar na igreja que você congrega. Agora, se você não está congregando em lugar nenhum, sentiu dizimar aqui, amém, glória a Deus. Mas se você é membro de outra igreja, vá dizimar na sua igreja, né? Mas se você sentiu de ofertar no nosso ministério, oferta, você pode ofertar aonde você quiser, né? Então, se você está ouvindo essa gravação e sentiu de ofertar, você pode ir na descrição desse vídeo e você pode copiar e colar os dados bancários para você estar contribuindo. Se você estiver nos ouvindo pelo o portal Radiosnet, né, ouvindo a rádio Chegou Minha Vez pelo portal Radiosnet, ou pelo aplicativo da rádio Chegou Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você tem acesso ao WhatsApp da igreja, e lá na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você contribuir. Se você estiver pelo site, você vai no menu do site, clica em igreja, você clicando em igreja vai aparecer a opção dízimos e ofertas, você clicou ali, já tem o acesso aos dados bancários para você estar contribuindo, amém? Vamos estar louvando a Deus agora com a dupla Eliel e Elisama, né, que está de lançamento novo aí, né, acabou de lançar ontem no YouTube a canção Meu Herói, né, canção Meu Herói, que é uma composição aí do Eliel Pacelli com o Gabriel Santos, né, e nós vamos estar de primeira mão tocando, né? Tocando não, louvando ao Senhor Jesus. Não está na rádio, fala tocando, está no culto, vamos, né? Vamos estar louvando ao Senhor Jesus com esse louvor abençoado. Produção aí do Elber Gomes, meu irmão, né? E estou muito feliz de ver o resultado final aí dessa obra maravilhosa, dessa dupla que canta muito para Jesus. Nós vamos estar louvando a Deus com esse louvor Meu Herói, da dupla Eliel e Elisama. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus por essa dupla abençoada. Glórias a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A igreja, se quiser sentar, fique à vontade. Em nome do Senhor Jesus. Um dia eu me vi no chão, ferido e ninguém me ajudou, a ponto de morrer. Quem me enxergou passou de lado, não se importou com meu estado, nem quis me socorrer. Mas houve um desconhecido, e ao me ver no chão caído, parou e me estendeu a sua mão. Trouxe vinho para as feridas, restaurou a minha vida e de graça me entregou a salvação. Não está nos filmes de TV e nem nas redes sociais. Meu herói não usa capa nem escudo, mas na eternidade é o Pai, é o príncipe da paz. Sua morte lá na cruz salvou o mundo.
nome é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Não está nos filmes de TV e nem nas redes sociais. Meu herói não usa capa nem escudo, mas a eternidade é o Pai, é o príncipe da paz. Sua morte lá na cruz salvou o mundo. Meu herói não precisa de força é rei. Não está no quadro pendurado na parede. Ele está vivo, meu herói. Morreu em um madeiro, mas ressuscitou. Esse ato foi o que me salvou. Seu sacrifício. Meu herói é o Filho de Deus. Seu nome é Jesus Cristo. Glória a Deus, seu nome é Jesus Cristo. Seu nome Esse é o nosso herói, o nosso Jesus Deus. Cristo. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E as palmas exaltam o nome de Jesus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos Eliel e Elisama, né? Vamos continuar orando pela vida deles, né? O nosso irmão Eliel se acidentou aí, quase perde a mão, né? Na maquita, né? E graças a Deus está se recuperando bem aí. A recuperação dele está sendo rápida, né? Poderia estar mais rápida ainda, mas ele é meio teimoso, sabe? Fui trabalhar antes do tempo aí, andou inchando essa mão aí. Mas eu falei para ele, se cuida aí, moço. Se cuida aí que não pode ficar brincando não, né? Deus abençoa, mas a gente não pode brincar, né? Então vamos continuar orando por eles aí, por essa família. Quero trazer também para a igreja. Eu não postei o vídeo aí no grupo da igreja porque ele, né, não me permitiu, quer dizer, não permitiu não perguntei se podia, né, e também não quis postar sem a permissão deles, né, enfim. Mas ele mandou um vídeo aqui da Rebequinha já se alimentando, comendo feijão, arroz, carne, né, coisa que ela não comia, só comia papinha com muita dificuldade, né? E nós começamos a orar aqui pela Rebequinha e graças a Deus já está comendo aí, vai para casa da avó, come de tudo lá, né? E graças a Deus, nosso Deus tem feito a obra na vida desta família, né? O nosso Deus verdadeiramente é maravilhoso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela fidelidade do Senhor. Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus poderoso, Deus fiel. Pai, queremos te agradecer, Pai, pela fidelidade do Senhor para com esse ministério, pela fidelidade do Senhor, Pai, para com cada um desses membros, Pai, cada um dos membros da Igreja Nova Aliança com Cristo. Louvamos a Deus pela vida de cada dizimista fiel, cada adorador, Pai, que adora o Senhor, que honra o Senhor com os dízimos, com as ofertas, com tudo aquilo que o Senhor entrega na mão deles, eles têm honrado ao Senhor. E eu fico alegre, Pai, eu tenho certeza que eu, como um pastor terreno, fico feliz de ver a fidelidade deles. Imagino o Senhor, que é o nosso Pai, que é o pastor dos pastores, a felicidade que o Senhor fica, Pai, de saber que eles é fiel, não ao pastor físico, mas ao pastor dos pastores, Pai. E que toda a honra, toda a glória que eles dão não é a mim, nem a pastora Camila, mas é o Senhor que eles honram, Pai. Então que o Senhor continue abençoando, prosperando, fazendo voltar a dupla honra para a vida deles, com portas abertas, Pai, com estratégia, Senhor. Dá estratégia para os teus filhos que são profissionais do trabalho, para aqueles que têm o ministério, Pai. Todos nós temos um ministério, todos nós temos um propósito. O Senhor tem um propósito em nossas vidas e que o Senhor dê direcionamento, Pai, para que a gente não venha sair dando cabeçada na vida, para que a gente não venha
sair fazendo as coisas por impulso, mas que sejamos impulsionados pelo Teu Santo Espírito, Pai, não por nós mesmos, não pela nossa natureza humana, pelo nosso coração que é enganoso, mas sim pelo Teu Santo Espírito, possamos ser impulsionados, direcionados, regidos, Pai, pelo Teu Santo Espírito em cada situação da nossa vida, em cada passo da nossa vida, em cada decisão que nós formos tomar, Pai, que o Senhor nos dê a direção e sejamos assertivos para a glória do nome do Senhor Jesus. Continua abençoando essa igreja, esse ministério, meu Deus, que a Igreja Nova Aliança com Cristo venha continuar sendo uma extensão do braço do Senhor na terra, através dessa rádio, através de todos os veículos de comunicação dessa igreja, aleluia, através das nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, aleluia, a palavra venha ser pregada por todo o mundo e que o nome do Senhor seja glorificado entre as nações. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, também quero pedir a bênção do Senhor para estar trazendo a Tua palavra, Pai. Seja conosco, me ajuda, Pai, a trazer a Tua palavra. Eu me esvazio de mim para que o Senhor me encha do Teu Santo Espírito, Pai. Eu diminuo para que o Senhor cresça, eu desapareço para que o Senhor apareça. Usa a minha boca, usa a minha vida, usa a minha mente, usa o meu ser, o meu intelecto e prepara os nossos ouvidos para ouvir aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, ó Pai. Seja conosco, nos ajuda, nos abençoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Glórias a Deus. Vamos abrir aqui o nosso banner que traz o tema: o perigo da murmuração. Amém? Meus irmãos, muitas vezes nós murmuramos e não percebemos que estamos murmurando. Existem situações onde a gente questiona a Deus, né? E questionamos a Deus no sentido de entender o que está acontecendo, né? Porque tem provação que a gente passa que a gente fica perguntando para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? O que é que o Senhor quer me ensinar? Está difícil, Senhor. Isso aí não é murmuração. Você está tentando entender o propósito da luta, da provação, da dificuldade. Isso não é murmuração. Às vezes eu estou aqui na pia ali, lavando uma louça ali, e eu falo: meu Deus, olha o tamanho dessa pia, né? Tenho que lavar essa louça, tem um lixo para tirar e tudo, né? Tem outras coisas para fazer, tem a oração para gravar, e eu fico ali pensando, não é murmurando, mas entendendo que aquilo são responsabilidades minhas, que eu preciso executar, e que não é outro, né, que vai fazer o meu trabalho, né? A gente aqui se ajuda em tudo. Quando a gente tira para limpar a casa aqui, 2 banheiros, aí a pastora Camila vai lá, pega um, aí eu vou lá, pego o outro banheiro, né? Aí eu aspiro, aí ela passa pano, aí ela lava, aí eu estendo, e a gente vai dividindo aí, né, pastora Camila? Nós vai se virando aí, né? Mas a gente entende que aquilo ali é nosso, a carga é nossa, né? Mas você pode, né? Ali quando você está ali, né, tentando administrar tudo, você vai falando, você vai mentalizando e você vai pedindo graça. Senhor, tenha misericórdia, me dá força, me ajuda. Isso não é murmuração. Agora, quando você começa a sentir saudade do passado, sentir saudade do Egito, e se você começa a se arrepender, né, da sua vida com Deus, você começa a achar, o diabo bota na sua mente que você não merece passar por aquilo, né? O diabo diz que você está sofrendo, que aquela luta, você não merece passar por aquilo, ou você não deveria estar passando por aquilo, e aí ele bota na tua mente que a vida antiga era melhor, que a vida antiga você tinha liberdade,
que a vida antiga ninguém proibia nada, você fazia tudo. E aí você começa a sentir saudade do Egito. Mesmo quando você era escravizado, oprimido pelo diabo, você vivia na escravidão. A escravidão de quê? Se eu era livre lá no mundo. Tem gente que fala assim, não, mas eu não era escravo de ninguém. Eu tinha minha liberdade, eu fazia o que eu queria. Eu pegava todas, eu fazia tudo o que eu queria, né, e tal. O cara entende isso, que isso é liberdade. Com essa liberdade, esse senso de liberdade, tem muitas pessoas debaixo do viaduto lá. Porque eles querem uma liberdade que eles não querem dever satisfação para ninguém. Eles não querem dever satisfação para ninguém. Eles não querem ter hora de dormir, hora de acordar. Eles não querem se submeter a ninguém. Filhos que não querem se submeter aos pais, né? Ovelhas que não querem se submeter aos pastores estão desviadas hoje. Na Cracolândia o que mais tem é pessoas desviadas lá. Pessoas que eram uma bênção na mão de Deus. Mas um dia ele não quis mais se submeter a pastor, a ninguém mais. Falei, que nada, vou me submeter a ninguém mais não. Eu quero ter a minha liberdade, eu quero fazer o que eu quero da minha vida. A vida é minha. E muitas dessas pessoas hoje que procurou ir atrás dessa antiga liberdade, elas se tornaram moradores de rua. Estão escravizadas pelas drogas, pelos vícios, pela prostituição. Não é verdade? A gente conversando no grupo da família ontem, família, minha parentela. E Emerson, meu irmão, que mora em São Paulo também, falando que conheceu um rapaz e tudo, né? Diz que ele fica ali pedindo as coisas na padaria e tal, no ponto de ônibus e tal. E pelo que eu entendi, parece que Emerson falou assim, rapaz, sai dessa vida e tal, não sei o que, tentou meio que pregar para ele, não sei o que foi. Diz que ele falou assim, rapaz, o que mais chamou a atenção do morador de rua foi essa palavra, saia dessa vida. Diz que ele falou assim, rapaz, mas você está pensando que a vida de morar na rua é ruim, é? Morar na rua é bom, velho. Morar na rua é bom, cara. Você não tem hora de dormir, hora de acordar. Você não deve satisfação para ninguém. Você não tem ninguém para encher teu saco. E comida não falta. Comida não falta quem dê. Né? Então você vê que o diabo, ele cega a pessoa. Ele faz com que a pessoa não enxergue a escravidão, não enxergue a chicotada que levava no Egito, por causa de uma falsa liberdade, né? E aí ela se arrepende, ela começa a murmurar, se arrependendo da nova vida com Deus, que ela acha que a vida que ela leva, né, é uma vida difícil, tendo que se submeter a uma liderança, ter que submeter a Deus. Tem muitas pessoas que querem a religião. Hoje o que mais tem é pessoas simpatizantes do Evangelho. Eles querem, não tem problema para eles congregar. Não tem problemas. Eles frequentam clubes, eles frequentam, né, hotel fazenda, eles frequentam tantas coisas. Fala, por que eu não posso frequentar a igreja? Eles não têm problema com isso. O que eles não querem é se submeter a Deus. O que eles não querem é mudar de vida. O que eles não querem é renunciar. Eles não querem renunciar o mundo, o seu próprio eu, a sua própria carne, a sua própria natureza. Eles não querem renunciar a isso para servir a Deus. Aí é onde começa a achar que não vale a pena servir a Deus. Fala, opa, eu quero a minha velha vida. Foi o que o povo de Israel fez. Eles começaram a sentir saudade até do cheiro da cebola, do alho, do coentro, do cominho. Eles passaram a sentir saudade. Esqueceram. 300 anos, 300 foi 400 anos sendo escravizado. Eles esqueceram. Eles esqueceram. Então, quando a pessoa começa a murmurar, murmura hoje, amanhã murmura de novo, e depois de novo, e hoje murmura disso, e amanhã murmura daquilo, e você vai se afastando de Deus, você vai se afastando de Deus. Chega uma hora, ou Deus larga de mão essa pessoa, entrega na mão do inimigo,
ou se Deus tiver muito um plano na vida dela, Deus agora vai provar estas pessoas. Deus vai castigar essas pessoas, né? Mas a história da Bíblia diz que o povo, muitos morreram. Muitos Deus fulminou por causa da murmuração. Deus fulminou por causa da murmuração. E a murmuração, igreja, quanto mais a pessoa murmura, a pessoa é puxado para trás. Pode ver, o murmurador, ele não prospera. O murmurador, ele sempre que você encontrar com ele, ele vai, pode ter certeza que ele vai se lamentar com você. Ele vai falar da prova, ele vai falar da dificuldade, ele vai falar de tudo, porque ele vai sempre se vitimizar, ele vai sempre lançar a culpa da prova dele em alguém. Ele vai lançar a culpa da prova dele, ele vai jogar em alguém. Ele vai jogar nos líderes, vai jogar no pai, na mãe, ele vai jogar em alguém. Ele vai jogar para alguém. A culpa nunca é do murmurador. A culpa nunca é do murmurador. Ele vai dizer assim: eu estou passando por isso por causa do fulano que me traiu. Eu estou passando por isso por causa do fulano que me enganou. Eu estou passando por isso porque eu ajudei alguém, né? O murmurador, ele sempre fala isso. Eu estou passando por isso porque eu fui bobo a vida toda, né? Ele vai sempre culpar alguém, né? Então vamos entender o que diz esse tema. Vamos entender o que é que o Senhor quer dizer para nós nessa noite, né? O tema de hoje, ele é baseado no livro de Números, capítulo 14, versículo 1 a 28, ok? Então vamos ler a nossa introdução, que diz assim: vivemos um tempo difícil em decorrer da pandemia que se abateu sobre o mundo. O tempo atual cria um cenário muito propício para que nós entreguemos a murmuração. Isso é verdade, né? Depois da pandemia, as pessoas estão achando tudo muito difícil, né? Tudo muito difícil. As pessoas que tiveram filho, né? Por exemplo, nós mesmo que tivemos filhos na pandemia, que as crianças não se socializavam em parque, em shopping, nem no meio da parentela, não se socializava com outras crianças. Aí quando começou a estudar, as crianças estranhavam outras crianças, né? O comportamento, elas não queriam, né? Tudo se tornou muito difícil, né? E aí tudo se tornou mais propício a humanidade murmurar contra Deus, né? A ponto de pessoas dizer: cadê Deus que não está vendo tudo isso? Igreja, mas Deus não é culpado dos nossos pecados. Deus não é o culpado das maldições do mundo. O culpado é o pecado. O culpado é o homem que pecou. Quando Adão e Eva pecou, acabou com tudo, né? E infelizmente o DNA de Adão nós carregamos, o DNA do pecado nós carregamos, né? Então Deus não é culpado. Deus, ele criou tudo perfeito. Tudo que Deus criou é perfeito. Está aí a natureza aí, ó. Você vê aí, ó, as plantas, que coisa mais linda, né? A lua, o sol, as estrelas, tudo muito perfeito. E não está melhor porque o homem saiu construindo tudo aí, destruindo a natureza, aí descontrolou tudo aí. Mas Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo perfeito, né? Deus fez o homem para viver na eternidade junto com ele. Deus poderia fazer, né, algo para durar um pouco, né, criar o ser humano para durar um pouquinho de tempo só. Ele poderia dizer assim: eterno só eu e acabou. Vou criar aí a humanidade aí para viver aí, né, uns 100 e poucos anos. Não, esse não foi o propósito de Deus. Deus criou para o homem ser eterno, igual a ele. Mas ele falou que no dia que pecar, morrerás, certamente morrerás. E morreu. Morreu espiritualmente. E agora essa carne aqui, agora que veio do pó, vai voltar para o pó, né? Então, vamos dando continuidade aqui. Porém, como servos de Deus, né? Vou pegar de novo aqui para vocês entenderem.
O tempo atual cria um cenário muito propício para que nós entreguemos a murmuração. Porém, como servos e servas de Deus, devemos reconhecer que essa não é a atitude recomendável. Devemos sim renovar nossa fidelidade a Deus, exercitar a solidariedade e agir de maneira proativa. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo relembra alguns pecados cometidos por Israel no deserto e as tristes consequências da infidelidade, né? No versículo 10, ele faz a seguinte advertência: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quem é esse exterminador? Deus. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Esse fato aqui que ele está falando é quando murmuraram lá, né? Da época que falaram que não tinha pão, que não tinha carne, tarará e tarará, né? E se levantaram também contra Moisés, contra Arão, né? E Moisés ali, e relembrando a eles ali, cuidado, não murmureis e tal, né? Então esse versículo é uma referência ao episódio narrado no texto de Números 14, quando os filhos de Israel foram duramente castigados pelo Senhor por causa da murmuração, né? Vamos aqui para o próximo banner. Então vamos ver aqui o significado da murmuração, né? O que quer dizer essa palavra murmurar? Murmurar, conforme o dicionário, é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, né? Queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa, né? Então foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel após o relato trazido pelos homens que foram enviados por Moisés para espiar a terra, né? Então vocês lembram que essa passagem aqui em Números capítulo 3, versículo 25 a 33, né? Nós não vamos ler ela, mas eu vou trazer a memória de vocês aí, que é a passagem ali que fala dos espias, né? Dos espias ali que foram espiar a terra, né? Eles já estavam perto da terra prometida, né? Onde viajaram o deserto inteiro nessa promessa de entrar ali na terra prometida, uma terra rica, né? Que brotava leite e mel e tudo mais, né? E foram ali, Josué, Caleb mais 10, né? Foram ali espiar essa cidade e somente Moisés e Caleb veio ali, né? Crendo que eles iam tomar posse. Josué, eu falei Josué e Caleb. Falei Moisés. Josué e Caleb foram os únicos que voltaram ali motivados, com fé que ia, né, invadir a cidade. Mas os outros 10, eles ficaram ali, né? Falou, aquela cidade é uma cidade realmente. Eles trouxeram frutas, né? Ele falou, realmente a cidade é rica, você vê pelos frutos, olha que frutos maravilhosos e tal, não sei o quê. Mas a cidade, ela tem muros altos, né? Tem muitos empecilhos ali, muitas coisas que nós não vamos poder contra aquele povo, né? A cidade também tem muitos descendentes ali dos gigantes, né? Dos Efraíns e tal, dos Moabitas também, né? Eles moravam ali aquelas redondezas ali da cidade, tudo, né? Então eles vieram botando um monte de dificuldade, né? E eles chegaram a dizer que era melhor voltar para o Egito. Você ficar 40 anos no deserto, quando você estiver perto da bênção, você murmurar, gente. E quantas pessoas fazem isso hoje? Quantas pessoas fazem isso hoje? Está na presença de Deus ali, tudo e tudo. Quando a bênção está perto de chegar, de acontecer, aí o cara vai lá e começa a murmurar e abandona Jesus. Né? Vamos mais.
A atitude dos murmuradores, narrado nos versículos 39 a 45, mostra que, embora entristecidos, não reconheciam a autoridade de Moisés. Moisés, o seu legítimo representante. Também não estavam levando Deus a sério. Então, muitas pessoas, eles começam a murmurar por não levar Deus a sério. Quem leva Deus a sério, igreja, não murmura. Porque você tem seriedade com Deus, né? Você é comprometido com Deus, você não se deixa abalar com as dificuldades. Você é muito comprometido com Deus, você tem intimidade com Deus, você sabe do caráter de Deus. Quem tem... Tá muito frio? Quer que eu diminua um pouco? Quem tem intimidade com Deus, igreja... Opa, é pra cá. Quem tem intimidade com Deus, ele tem consciência do caráter de Deus. Fala, Deus não vai me abandonar. Já estava não, já? Pode ligar. Então, a pessoa que não tem que não conhece, a pessoa que não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus, ele vai viver na religiosidade uma vida inteira. O que mais tem é pessoas que estão na casa de Deus, congregando 10, 15, 20 anos, eles não sabem do caráter de Deus. Ele conhece a vida do pastor todinho. Ele conhece a vida do pastor todinho, ele conhece a vida dos irmãos da igreja tudinho, sabe tudinho, sabe tudo. Sabe até o CPF dos irmãos, sabe onde os irmãos trabalham, sabe quem pecou, quem não pecou, quem separou, ele sabe tudo. Mas ele não conhece Deus de verdade. Ele não sabe do caráter de Deus, da fidelidade de Deus, ele não sabe. Não tem intimidade com Deus, não tem compromisso com Deus, não tem vida com Deus, não tem comprometimento com Deus, vai conhecer o quê? Né? Então, eles não tinham comprometimento com Deus, né? Também não estava levando Deus a sério. Na verdade, os murmuradores não gostam de se submeter, agem por conta própria. Os murmuradores não gostam de se submeter, agem por conta própria. É aquilo que eu falei, o murmurador, ele não quer se submeter a ninguém. Ele quer fazer o que dá na cabeça dele. Quando ele não pode fazer, ele começa a murmurar. Ele começa a murmurar, pô, mas por que tem que ser assim? Ah, mas não poderia ser mais fácil? Ah, mas o processo é demorado assim mesmo? Ah, mas poderia, né? Por que é tão difícil? Ele começa porque ele não quer se submeter ao processo. Não quer se submeter à palavra de Deus. Não quer se submeter à disciplina. Tem pessoas que ele cai na presença de Deus, escandaliza o nome de Jesus, e aí quando ele é disciplinado por isso, ele não quer aceitar a disciplina. Não quer aceitar a disciplina, o que é que ele faz? Ele muda de igreja. Ele muda de igreja, ou ele sai da igreja e fica logo no mundo. Tem daqueles que não vai para o mundo, né, literalmente, mas ele vai para outra igreja e chega ali e fica com um pecadinho escondido. Não adianta você mudar de igreja. Eu já fiz isso, na época que eu era jovem eu fiz isso. Pequei, caí em fornicação, não confessei o pecado e mudei de igreja. Mudei de igreja, cheguei lá na igreja nova, todo mundo me abraçou, me recebeu, me botou no grupo da mocidade e tudo. Estou lá louvando no grupo da mocidade, olhando as meninas e tal, aquela coisa toda. Daqui a pouco a bomba caiu. Descobriram a pastora lá da outra igreja que eu participava. Eu não era membro dessa igreja não, eu cantava lá, né? E acabei me enrolando com a tribulada lá, né? E aí, depois que eu estou lá na outra igreja, né? A pastora teve contato com esse pastor e falou assim, ó, esse abençoado aí que o senhor recebeu aí, ele aprontou aqui, viu? Aprontou aqui e não aceitou a disciplina não. O pastor me ligou e falou assim, eu preciso conversar com você, eu quero que o senhor venha aqui em casa tal dia, tal hora. Aí eu não estava sabendo nem o que era, né? Cheguei lá e tá, paz do Senhor, pastor, não sei o que. Ele, paz do Senhor. Tá
tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, tudo ótimo, né? E aí, ele me falou da situação, né? Ficou sabendo da situação, perguntou se era verdade. Eu confessei meu pecado, né? Confessei meu pecado, me arrependi, ele orou por mim, ali eu segui meu caminho. Agora debaixo da bênção de Deus. Mas você percebe que o pecado me acompanhou? Não adianta esconder o pecado. Deus pega. Pode correr, pode sair da igreja, pode fazer o que for. Deus pega. Deus pega, né? É melhor se humilhar, se arrepender, né? Se humilhar e receber a bênção do Pai novamente, do que você sair peregrinando, né? Quantos filhos não quer a disciplina do pai e fala, vou sair de casa, né? Vai sair de casa e vai morar na rua. Vai morar na rua, você acha que vai ter a bênção de Deus? Não vai ter. Não vai ter, né? Então vamos falar sobre desse episódio aí, né? Vamos tirar aqui, né, 3 importantes lições que podemos destacar nesse episódio aqui, né? Podemos tirar como lição. A primeira lição que nós vamos falar, né, que nós tiramos é que a ação dos murmuradores consiste em puxar para trás. A ação dos murmuradores consiste em puxar para trás. Os desejos do murmurador, né, em vez de se projetarem para a terra da promessa, né, ou para a promessa de Deus, estavam fixados no passado, né? Então você está aqui na presença de Deus, você tem que esquecer o passado e você focar na promessa, né? A pastora Camila estava ali recebendo, estávamos na prova, todo mundo desempregado, dependendo da minha sogra para pagar o aluguel, para trazer uma cesta básica, não é verdade? E vindo propostas de emprego e Deus falava, não é isso ainda, filha, não é isso ainda. Todo mundo dizia que ela estava louca e ela dizia, não, Deus falou que não é, então não vou pegar. E as pessoas diziam assim, né, ela está louca, virou fanática agora. Que até rejeitando proposta de emprego, está rejeitando. Uma pessoa que tinha uma carreira brilhante, uma carreira profissional brilhante, os currículos maravilhosos, né? Porque ela estava debaixo de uma promessa. Falou, se o pai falou que a promessa está lá na frente, ainda não é isso aqui, eu não vou pegar atalho não. Eu vou esperar a promessa, eu vou permanecer. E a promessa se cumpriu, não foi? E a promessa se cumpriu. Então é sobre isso, igreja. Então os desejos, em vez de projetarem para a promessa, estavam fixados no passado, isto é, no Egito. Tinham grande desejo das comidas dos egípcios, né? Essa passagem você encontra lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 3, e também em Números, capítulo 11, versículo 4 a 6. Então, em vez de olhar para frente, olhavam para trás. Então, o comodismo do passado sobrepunha-se aos riscos e a possibilidade e possibilidades do futuro. Eles questionavam, não seria melhor voltar para o Egito? Está lá no versículo 3. A murmuração é tipicamente pessimista. Os murmuradores sempre encontrarão motivos para reclamar e se posicionarem contra, né? Jesus, por sua vez, em Jesus, né, nós vemos a figura do servo sofredor, né, que aceitou o sofrimento, aceitou passar por tudo, mesmo sem merecer passar por aquilo, né, mesmo ele não devia nada, né, mas ele passou por causa dos nossos pecados. Em Jesus nós vemos a figura do servo sofredor,
resignado e obediente, mesmo tendo todos os motivos para reclamar e se esquivar da sua missão, não retrocedeu. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Amém? Vamos aqui para o próximo banner. A próxima lição que nós aprendemos é que a murmuração tem um efeito contagioso na comunidade. Eu já vi igreja esvaziar por causa de uma pessoa só, de um murmurador, e que se levanta ali contra os líderes, se levanta contra a igreja, se levanta contra tudo. E aí ele consegue contaminar todo mundo e esvaziar uma igreja. É uma coisa diabólica mesmo, uma coisa diabólica, né? Então todos os filhos, o texto diz que todos os filhos de Israel murmuraram, todos, né? Fala que todos, ó, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Está lá no versículo 2. A murmuração é um mal que rapidamente envolve a todos. De uma hora para outra, a liderança bem-sucedida de Moisés e Arão se viu ameaçada. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. É assim que eles fazem. Eles se revoltam contra Deus, se revoltam contra a liderança e agora escolhe um líder para voltar para o Egito, para voltar para a velha vida, né? A gente vê isso no versículo 4. Então a conduta pouca ética, né, dos murmuradores faz com que em pouco tempo muitos sejam contagiados, né? A ferramenta deles é a língua, a palavra, né? A palavra que sai da boca do murmurador, ali é a arma, né? A ferramenta que ele usa para contaminar todo um povo, né? E é por isso que em Hebreus capítulo 12, versículo 13 e 14, a palavra de Deus recomenda: façam caminhos retos para os seus pés. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual, que santificação é essa? A santificação que sem a qual ninguém verá a Deus. Então não existe você viver na religiosidade. Se você não mudar de vida, se você não se separar do pecado, a palavra santo quer dizer separado. Você não é santo só porque está dentro da igreja, só porque agora mudou as vestes. Você não é santo só por isso. Político também tem veste de honra. Os reis também têm veste de honra. Mas ninguém é santo se não mudar de vida, né? Vamos mais. Já estamos encerrando aqui. Terceira lição é que o servo de Deus deve resistir à tentação da murmuração. Nós precisamos vencer a tentação da murmuração. Pode ser que todas as portas se fechem em um momento que Deus queira te provar. Mas cabe você permanecer firme e crer que Deus é fiel e que a luta não é eterna. Eterna é o nosso Deus. Ele sim é eterno e as suas bênçãos também são eternas. Mas a prova, a luta, a dor, a dificuldade não é eterna, né? Então a murmuração é uma tentação sempre presente diante de nós, podendo tornar-se até um hábito. Tem pessoas que já criou um hábito de murmurar, né? Já faz isso assim automaticamente que nem percebe mais, nem sente arrependimento, nem remorso nenhum por isso. Isso porque o murmurador sempre parece ter motivo bastante razoáveis, né? Bastante razoáveis, né? Os murmurados são sempre muito convincentes, né? São muito convincentes. Não se pode confundir
o questionamento bem intencionado, né, aquilo que eu falei, né? Não se pode confundir o questionamento bem intencionado e a crítica construtiva com o pecado da murmuração. Amém? Então pode ser que em algum momento você esteja ali fazendo uma crítica, né, construtiva, né, para que você possa ali se organizar, ou para que alguém possa reconhecer, né, que você tem uma dificuldade. Você, de repente, tem pessoas que acham que a nossa vida é muito fácil, né? Tem pessoas que acham que a vida da irmã Neide é fácil, né? Enfim, mas você pode trazer para essa pessoa ali, né? Provocar uma consciência para outra pessoa de como é a sua vida. E a pessoa quer dizer assim, ó, tá murmurando, irmã? Tá murmurando, irmão? Fala, não estou murmurando, não. Eu estou falando para você que a minha vida é assim, 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 assim. A minha luta é assim, 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 assim. Porque é muito fácil a pessoa debochar da dificuldade dos outros, né? Tem gente que acha que a luta difícil é só dela. Luta difícil é só dela. A vida da pastora Camila é uma maravilha. A da Neide é uma maravilha. A do pastor Evanildo é uma maravilha. A da Karina, a do Eliel Pacelli, né? Tem gente que acha que a vida de todo mundo é uma maravilha, é uma bênção, né? De murmuração, de vitimismo, né? Cada tipo assim, aí tem um que se vitimiza, outro fala assim, é porque você não conhece a minha luta, né? Aí junta dois murmuradores. Você já esteve perto de dois murmuradores? Rapaz, é difícil, viu? Sai de perto. Hã? Ah, pois corra. Corra, porque se você estiver perto de um murmurador, olha, você sai deprimido, velho. Eu trabalhei, eu me lembro agora onde foi. Eu trabalhei num lugar que o cara murmurava tanto. Ele murmurava tanto que eu saía de lá oprimido. Eu saía de lá oprimido, uma opressão, 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 né? E depois Deus me revelou, falou, saia da presença dessa pessoa. Essa pessoa vai te contaminar. Porque o demônio da murmuração que está nela, ele vai te contaminar, vai te contagiar e você vai virar um murmurador igual a ele. E a pessoa que ajuda o murmurador, a maldição acompanha aquela pessoa, sabia? Ajude quem você sentir de Deus de ajudar, mas tome cuidado para quando você pega um murmurador que vinha ali se vitimizando, murmurando da vida tanto, aí você agora vai lá e ajudar, a maldição vem atrás de você. Porque Deus fala, essa pessoa me ingrata, essa pessoa me despreza, e por que você está ajudando ela? Se você quer ser mais misericordioso do que eu, você quer ser mais justo do que eu, mais misericordioso do que eu, pois agora você vai ser provado também. Então tem que tomar cuidado. O murmurador é perigoso. Deus, quando ele resolveu ali dar um fim naquele murmurador, Deus não pensou assim, eu vou fulminar só o que contaminou os outros, não. Deus falou, pois os que se permitiram ser contaminados, todos eu vou fulminar. Todos eu vou fulminar. Então, se você teve o discernimento de que a pessoa é um murmurador e você preferiu se corromper com ela, agora você vai sofrer junto com ela. Vai sofrer o peso da mão de Deus junto com aquela pessoa, né? Então não se pode confundir o questionamento bem intencionado e a crítica construtiva com o pecado da murmuração. A murmuração inclui más intenções, preste atenção nisso. A murmuração inclui más intenções, né? O murmurador que ele começa a maquinar na mente dele, ele tem más intenções, ele começa a maquinar sobre tudo. Maquina sobre o líder, maquina contra a comunidade, ele maquina contra a família, ele sai maquinando um monte de coisa ruim. Igual o Corá que nós, no culto anterior, nós falamos de Corá, né? Do Corá, esqueci agora o nome dos outros três lá, né? Eles começaram a murmurar da situação, eles contaminou toda... Corá e quem mais, Miguel? Datã e Abirão. Muito bem, Miguel. Muito bem, parabéns. Obrigado aí por me ajudar, né? Então eles conspiraram ali contra a Moisés e Arão e contaminou todo o povo,
né? Então, a murmuração inclui, aí você percebe quando é murmuração. A murmuração inclui más intenções, né? Más intenções do coração. É insensível, né? O murmurador, ele começa a ficar insensível, né? Insensível e traiçoeira, né? A murmuração inclui más intenções, é insensível e traiçoeira, é negativa e destrutiva, e é também desagradadora, né? Então somos desafiados a rever a maneira como tratamos nossos líderes, pois o alvo dos murmuradores é sempre a liderança. Confira a exortação contida nessas passagens bíblicas. Depois vocês conferem em casa, ó. Filipenses capítulo 2, versículo 25, versículo também 29, versículo 30, e também 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13, também Hebreus capítulo 13, versículo 17, tá? Então a murmuração é incompatível com a vida cristã marcada por fidelidade. A murmuração é incompatível com uma vida cristã marcada pela fidelidade. Confiança, pela fidelidade, confiança e cooperação, né? Esse pecado afasta a bênção de Deus e atrai o juízo do Senhor. Esse pecado da murmuração afasta a bênção de Deus e atrai o seu juízo. Por outro lado, quando se damos lugar, né, como damos lugar à confiança em Deus, a união e a cooperação entre os irmãos, ali derrama o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como diz lá no Salmo 133. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra de hoje. Eu quero estar orando nesse momento, pedindo a Deus, igreja, pedindo a Deus que, se em algum momento nós murmuramos das nossas lutas, das nossas dificuldades, do processo que todos nós passamos, todos nós estamos aqui na faculdade do Senhor, estamos sendo preparados, né, capacitados para um propósito muito maior, né? Aí agora a gente murmura, nós vamos estar destruindo tudo aquilo que o Senhor está, né, de boa vontade construindo em nós. Nós vamos estar destruindo tudo aquilo que o Senhor está tentando construir em nós. Amém? Então convido a igreja para ficar de pé. Enquanto isso, a pastora Camila já vai estar ali preparando os elementos da Santa Ceia. Você também pode estar, você que está em casa já pode estar trazendo aí os elementos, né, para perto do seu smartphone, e nós vamos estar orando daqui a pouquinho. Vamos estar orando agora, né, pela palavra, pela igreja, depois nós vamos estar já lendo aqui a palavra da Santa Ceia, para a gente estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra, por esse despertamento, Pai. Quantas vezes, Pai, abrimos a nossa boca para murmurar. Muitas vezes, Pai, abrimos a nossa boca para murmurar já no automático, Pai. E não temos mais a consciência de que estamos desagradando o Senhor. Estamos ferindo o teu coração. O Senhor prova, Pai, mas o Senhor ama. Mesmo na prova, Pai, a tua prova é acompanhada da tua graça, acompanhada da tua misericórdia. Mas por darmos lugar à nossa carne, darmos lugar ao maligno, Pai, nós nos encontramos cegos, Pai, sem enxergar a tua bênção, e por isso murmuramos e ferimos o teu coração, Pai. E quando fazemos isso, nós voltamos para o final da fila. Ó, Pai amado, Pai querido, nós atrofiamos, Pai, as bênçãos do Senhor. Nós somos puxados para trás, Pai, quando nós murmuramos. E muitas vezes, Pai, o Senhor não nos fulmina, Pai,
porque o Senhor é tão misericordioso que o Senhor dá chance de se redimir, Pai. E nesse momento eu quero interceder pela igreja do Senhor, pela minha vida, pela minha casa, pela vida dos teus filhos. Se em algum momento, Pai, nós murmuramos do Senhor e fizemos disso, Pai, um hábito, Pai, de murmurar, nos perdoa, meu Deus. Nos perdoa, o Senhor nos trouxe consciência através dessa palavra e nós queremos aqui te pedir perdão, Senhor, nos perdoa. Estamos aqui diante do altar do Senhor, onde vamos participar da Santa Ceia do Senhor, ó Pai. Nós não podemos participar da Santa Ceia do Senhor com tanta murmuração, carregando este pecado da murmuração que só nos atrasa o propósito do Senhor na minha vida, na vida da tua igreja, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor, e dá-nos, Pai, aleluia, oportunidade de vivermos uma vida santa com o Senhor, vivermos um mês abençoado na tua presença, que possamos estar debaixo da tua graça, Pai, e assim vencermos todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, possamos vencer, Pai, de glória em glória a cada dia, que possamos mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, a nossa vida e vivermos uma vida plena com o Senhor, e que as promessas do Senhor, Pai, aleluia, louvado seja Deus, possa estar mais perto do que nunca e não venhamos jogar fora a bênção do Senhor, agora que está tão perto de recebermos a nossa bênção, a nossa vitória, nós viemos jogar fora, Pai, por causa da murmuração. Seja conosco, nos ajuda, nos abençoa, é que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor, amém, glória a Deus, graças a Deus, amém, meus irmãos, glórias a Deus. Já estamos aqui com os elementos da Santa Ceia, acredito que você também já trouxe aí, né, para estar diante do Senhor, para estarmos apresentando o nome do Senhor Jesus, amém? Então, eu quero estar nesse momento lendo a palavra da Santa Ceia. Depois que eu ler a palavra, eu vou estar orando pelos elementos e vamos estar distribuindo em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29, que diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e ao beber para o seu próprio castigo. Amém? Que possamos meditar nessa palavra e nesse momento nós vamos estar orando pelos elementos em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos aqui, Pai, abençoar todos esses elementos, Pai, o pão, o suco de uva, tanto esse, Pai, que está aqui diante de mim, no altar do Senhor, tanto esse também que está diante do Senhor, ó Pai, agora na casa dos meus irmãos, Senhor. Pai, abençoa, meu Deus, abençoa este pão, quebra qualquer maldição, qualquer pacto, Pai, das empresas que produzem este pão, que produzem este vinho, quebra, Pai, qualquer maldição e abençoa, meu Deus. E nós consagramos todos esses elementos, Pai, esses pães que foram partidos, esse suco de uva, Pai, que foi separado, aleluia, nós consagramos a Ti, Pai, abençoamos e consagramos
como o pão simbolizando o teu corpo e o vinho, meu Pai, simbolizando o sangue do Senhor que foi derramado por nós. O pão que foi partido, como o seu corpo foi lhe transpassado uma lança, assim também esse pão foi partido por nós. Esse suco de uva também, meu Pai, aleluia, que foi, simboliza o sangue do Senhor que foi derramado pelo teu povo, e nesse sangue é feita a nova aliança do Senhor para com o teu povo, Pai. Nós abençoamos e consagramos para a glória do teu nome, já te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Convido a pastora Camila para estar distribuindo aí os elementos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Você que está em casa, que é o sacerdote da casa, faça essa distribuição no nome do Senhor Jesus para a sua família. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Você que está sozinho, sinta-se servido pelo próprio Senhor, assim como o Senhor serviu os discípulos. Amém? Todos com o cálice e o pão na mão, né? Nós vamos estar lendo agora a parte B do versículo 24, que diz assim: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos peguem o pão e comam em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos agora ler a parte B do versículo 25, que diz assim: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Todos bebam o cálice em nome do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por mais um dia aqui na Tua presença, Senhor, onde tivemos a graça, Pai, de renovar a nossa aliança com o Senhor. Muito obrigado, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, Tu és o Rei da Glória, o Deus do impossível. Abençoa, Pai, as nossas vidas, que esta, aleluia, esta santa ceia, Pai, possa curar a nossa vida, possa nos lavar, possa nos limpar, possa nos libertar, Senhor, e termos aí a nossa aliança renovada no Senhor, para mais um mês estarmos, aleluia, prosseguindo na caminhada com o Senhor, até a Tua vinda, até a Tua volta, Pai, que nós possamos continuar anunciando a morte do Senhor, até que o Senhor venha, Pai. Esse ritual que nós fazemos aqui, Senhor, nos traz a lembrança do corpo do Senhor que foi partido por nós, pisado, chicoteado, cuspido por nós, e o sangue do Senhor que foi derramado para nos salvar, para nos purificar, para nos perdoar, Senhor. Então, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos estar trazendo os avisos e já vamos estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Pastora Camila,
programa não, né? A bênção de Deus no seu lar. Ó, quando chega no final do culto, eu já tô meio... Oh, glória a Deus. Já Deus vai preparar um obreiro aqui pra me ajudar. Pelo menos pra dirigir o culto, botar eu pra pregar, que eu não tô dando conta mais não, viu? Aleluia. A bênção de Deus no seu lar. A quarta da bênção, né? Rapaz, tô insistindo com isso, hein? A quarta da bênção, gente. Eu já não tô nem enxergando nem a tela mais aqui, ó. Na minha frente aqui, né? A bênção de Deus no seu lar. Ô, meu Deus, eu tô vendo aqui a palavra bênção grandão aqui, ó. A quarta da bênção online, com a pastora Camila Gomes, no canal do YouTube da pastora Camila Gomes, às 19 horas, tá, pessoal? Não percam aí, em nome do Senhor Jesus. Agora sim, a bênção de Deus no seu lar, com o pastor Elton Araújo, agora às 19h30, amém? Das 19h30 às 20 horas, para edificar a nossa casa, a nossa vida, abençoar o nosso lar, né? Amém? Não percam aí de segunda a sexta. Temos também a oração do pastor Evanildo Gomes às 6 horas da manhã. Ninguém tá ouvindo minha oração, ninguém não. A pastora tá ouvindo, Eliel Pacelli. Eu quero ver a irmã lá também. Deixa o amém lá, irmã Neide. Deixa o amém lá, viu? 6 horas da manhã aí. Deixa um amém lá e sai correndo pro trabalho, mas deixa o amém lá, viu? Glórias a Deus. Às 6 horas da manhã, oração diária. É diária, viu, pessoal? Não tem nem domingo, feriado, não tem descanso, não. Então, vamos ouvir a oração. E também o devocional. Com o pastor, não, com o nosso irmão Marcelo Moreno, às 8 horas da manhã, tá bom, pessoal? Não perca aí o nosso devocional diário. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos estar encerrando com a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por este culto maravilhoso, por essa bênção, Senhor, para estarmos mais um mês fortalecidos no Senhor, direcionados, abençoados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Seja com cada um de nós, leva-nos em paz para as nossas casas, nos guarda, nos abençoa, dá-nos uma noite de paz, uma semana abençoada, um mês abençoado, salva a nossa casa, liberta, Senhor, aleluia, a nossa família, a nossa parentela, liberta os filhos, Pai, liberta o marido, a esposa, liberta, Senhor, todos aqueles, meu Pai, aleluia, que está no convívio, meu Pai, no nosso dia a dia, colegas de trabalho, Senhor, parentela, amigos, seja quem for, que o Senhor possa salvar através do nosso testemunho de vida, meu Pai. Seja com cada um de nós, dá-nos um mês abençoado, uma semana abençoada, uma noite abençoada, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor. Abençoa-nos com cura, com salvação e libertação, é que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos e recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.